Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de amargura, né? Como assim amargura? Nós, né, que decidimos trilhar esse caminho de autoconhecimento, da espiritualidade, muitas vezes temos dificuldade de deixar para trás o velho. E a amargura é o aspecto que mais nos atrapalha nesse caminho. De que maneira? Nós temos dentro de nós muitas mágoas e crenças limitantes a respeito do que nós conseguimos e podemos manifestar hoje. Então, o exercício que eu queria propor aqui com esse vídeo é justamente acessar toda e qualquer crença limitante com relação ao que nós podemos manifestar hoje. De que maneira? Todos nós, sem exceção, por melhor infância que nós tenhamos, assim, por mais que eu tivesse tido uma infância perfeita, com pais muito amorosos, financeiramente estável, com todas as condições de carinho, de atenção, de tudo isso, existe dentro de nós algumas crenças de que quando nós éramos crianças, nós estávamos suscetíveis a coisas que os adultos faziam e que isso muda a maneira como nós nos manifestamos e como nós atuamos hoje na nossa vida. E nós, na verdade, não estamos muitas vezes preparados para largar a mão desse tipo de mágoa, para largar a mão da amargura. Então, quando eu falo da amargura, é uma lente que suja os nossos olhos, que suja a nossa visão, que polui a maneira como nós olhamos para o mundo. Então eu vou dar um exemplo, vamos supor, isso não aconteceu comigo, né? Mas vamos supor que durante a minha infância que eu tivesse sofrido muitas agressões físicas. Vamos supor que eu tivesse sido uma criança que tivesse apanhado muito dos meus pais e que hoje em dia, vamos supor, eu tenho intolerância a qualquer tipo de dor, que eu tenha medo de fazer, por exemplo, esportes aí, tenho medo de surfar, eu tenho medo, enfim, de fazer qualquer coisa porque eu tenho medo da dor e aí eu me coloco isso, existe uma crença dentro de mim que diz, eu sou assim, eu tenho medo disso porque eu tenho trauma daquilo que eu vivi na minha infância. Então veja como isso é inconsciente, como isso é muito sutil, porque o que eu estou dizendo na verdade, de uma maneira muito profunda, eu estou querendo colocar os meus pais no papel de vilões, no papel de algozes, no papel de pessoas que mudaram a minha existência e que mudaram a minha manifestação, no caso para pior, por conta dos equívocos que eles cometeram. Então, o que eu estou dizendo, na verdade, a maneira como eu manifesto esse meu medo de queda, ou medo de dor e tudo isso, é uma maneira de vingança. Eu estou dizendo silenciosamente para eles, olha o que vocês fizeram comigo. Então, quando eu manifesto esse medo, eu estou fazendo uma acusação inconsciente, dizendo, por conta do que vocês fizeram, hoje eu tenho medo de surfar. Então veja que é uma coisa muito sutil e silenciosa e que nós muitas vezes não temos coragem de questionar. Então existem muitas crenças, nós acreditamos em muitas coisas, nós acreditamos que nós somos seres condicionados e que nós fomos condicionados por uma sociedade, pelas pessoas e tudo isso, e no fundo é uma necessidade, uma vontade inconsciente de culpar o mundo por aquilo que eu manifesto hoje. Então, assim, o convite de hoje era para que nós conseguíssemos olhar para todas as expressões de amargura que nós temos no nosso coração. Porque enquanto eu não estiver pronto para soltar essa amargura, para soltar essas mágoas, para soltar tudo isso que eu sinto e tudo isso que eu acho que eu passo hoje por conta, né, do que aconteceu na minha infância, enquanto eu estiver segurando isso aqui dentro de mim, eu estou com as minhas lentes sujas e eu não tenho a capacidade de olhar a realidade por aquilo que ela é. Ou seja, eu não consigo entender que a minha infelicidade hoje, a maneira como eu me manifesto hoje, ela é decorrente de uma escolha que eu faço hoje. Ela não tem nada a ver com o meu histórico, com o que aconteceu no meu passado, na minha infância. Não tem nenhuma conexão com isso. E isso é viver o presente. Então a gente fala muito, né, de viver o presente, mas viver o presente assim de forma plena, de forma completa,
né? Enquanto eu acredito que a minha manifestação está confinada devido a coisas que aconteceram na minha infância, veja a posição em que eu me coloco. Eu estou dizendo para mim mesma que não tem como consertar a maneira como eu me manifesto, porque, veja, isso aconteceu na minha infância, o que eu posso fazer? Eu não consigo mudar isso lá no passado, no entanto, eu consigo ter consciência das minhas escolhas no presente e eu posso manifestar de outra forma. Mas a questão também que eu queria colocar é se nós estamos prontos e dispostos, desejosos de absorver os nossos pais ou aquelas pessoas que nós acreditamos que fizeram mal para nós na nossa infância, ou seja, em qual for a época da vida, né? A gente ouve muito isso, né? Assim, eu já ouvi de uma pessoa falando, eu nunca mais vou amar ninguém, vou me relacionar com ninguém da mesma maneira, porque, nossa, minha primeira namorada me traumatizou. Então, veja, assim, existe essa vontade de olhar para aquela ex-namorada e ver que ela é inocente, que a maneira como me relaciono agora não tem nada a ver com o que aconteceu com ela no passado, e sim com a minha decisão presente de tornar essa pessoa culpada e colocar ela numa prisão eterna, perpétua. Então vejam quantas pessoas nós condenamos justamente porque olhar para essa necessidade que nós temos, né, de querer provar a nossa inocência às custas da culpa de alguém. Então, esse aqui fica um convite para vocês para examinar todo e qualquer tipo de amargura que está aí segurando dentro do coração. Eu digo que às vezes não é um exercício muito fácil, aliás, nem um pouco fácil, principalmente porque é algo que está na nossa inconsciência, mas o que eu posso dizer é que, assim, conforme o nosso coração vai se libertando dessa amargura, a vida fica realmente muito mais plena e nós temos a capacidade de fazer escolhas muito mais felizes no presente, por libertar não só essas pessoas do papel de vilão, mas por libertar o nosso próprio coração para que ele seja plenamente feliz. É isso, gente. Super obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo. Namastê!